Doutor Danilo, estou desesperado. Por quê? Porque eu estou fazendo pouco sono profundo. Será que a tecnologia vai refutar a necessidade do médico do sono? Olha que legal. A gente chama de alucinação de máquina. Maiores chances de hipertensão, de arritmia, infarto. Você não é um médico celebridade. Exatamente. A celebridade é o seu paciente. Como eu faço para melhorar? Eu digo, quando que você vai trocar de emprego? E o que me vem é que a gente paga uma conta muito séria por isso. Precisa tomar cuidado porque também o excesso é ruim. Assim, você claramente é uma pessoa muito técnica. O meu cuidado foi sempre colocar o paciente no centro de tudo. Você vê que ele fala com amor sobre Não, dormir. ele... Sim. Sim. Você tá com sono, Gabriel? Eu tô com sono. Hoje, a gente acordou 3 da manhã, mas hoje não pode estar com sono. Fala no microfone porque eu tô com sono. Hoje ele tá com sono, mas não pode estar com sono. Mas como nós vamos resolver essa questão? Introduz o papo médico de hoje. Perfeito. Mais um episódio do Papo Médico. Aqui você vai aprender sobre gestão, com as maiores referências na área da saúde em gestão e também um pouquinho aí de inteligência artificial. E hoje nós estamos com um super convidado. Super convidado, com um super currículo. Não com um super sono. Não, Sem o eu acho super que sono. ele não A me parece. correção. Ele me parece que dorme muito bem, viu? Ele sabe tudo sobre sono, Eu tô maquiado. porque ele é super animado. Tá escondendo as olheiras aqui. Perfeito. Então, hoje nós estamos com o Dr. Danilo Esguilar, médico otorrinolaringologista, especialista em sono pela Unifesp Isso. e atualmente secretário da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologista, meu colega. Além de tudo isso, ele é médico do sono das celebridades. E eu já queria introduzir perguntando, as celebridades, elas dormem de algum jeito diferente? Elas têm alguma dica? Dormem menos. Acho que o mais difícil é tratar as celebridades. Quanto mais famoso é a pessoa, Dorme menos. dorme menos. Entendi. É isso aí, é isso aí. Gente, obrigado pelo Imagina, convite. obrigada a você. Super legal estar aqui com vocês Já- nesse papo aí incrível. Já adorei tua energia. Acho que a gente vai ter uma troca super legal. Vai ser muito legal. É isso aí. E é legal introduzir já com essa questão do sono, porque me faz refletir a respeito do quão o médico dorme pouco e quão o médico, ele, assim, né, tem um pouco essa cultura do dormir pouco, essa cultura do preciso estar sempre acordado, sempre ativo, sempre em prol da medicina. É verdade, Gabriel. Você introduziu bem e acho que quando eu vou dar aula de sono para os estudantes, eu falo, olha, inclusive vocês, né, privados de sono, a gente está realmente nesse mundo que, infelizmente, o sono está ficando para um segundo plano, não deveria. Né? A gente tem redes hoje on demand, as redes fast food, os filmes, os próprios jogos hoje vão até mais tarde. A gente tem sempre um convite para ficar acordado até mais tarde. Isso é ruim, porque o nosso sono vai amputando, as nossas horas vão ficando cada vez menores. E isso vai tendo algum prejuízo. Em curto prazo, a gente vai acordando às vezes mais cansado, mais indisposto, muda um pouco a memória, muda um pouco minha concentração, meu foco. E em longo prazo, a literatura, a medicina já está estudando como efeitos cardiovasculares. Então, as pessoas muitas vezes têm maiores chances de hipertensão, de arritmia, Diabetes. infarto, alterações metabólicas como diabetes, resistência à insulina, né? Então, ganho de peso. Então, é verdade que assim, a falta de sono realmente acarreta em problemas em curto prazo e em longo prazo. E é por isso que a gente tem que olhar para o nosso sono com esse olhar mais crítico, com esse olhar mais assim enfático, de que dormir faz parte do nosso pilar de qualidade de vida. Com certeza. Né? Da mesma forma que a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que dormir bem. E a gente tem que se reconhecer como dormir bem. Né? O que é dormir bem? Eu tenho que acordar disposto. Eu tenho que acordar com a sensação de sono reparador. E fases como a que você mencionou, numa época de faculdade de medicina, por exemplo, a gente vai perdendo essa nossa habilidade para com o nosso sono. A literatura chama isso de síndrome do sono insuficiente. Olha só, que a gente fala privação de sono, estou privado de sono, estou privada de sono, mas a gente tem falado muito sobre a síndrome do sono insuficiente. Quer dizer, dormir menos do momento em que eu deveria dormir. E aqui eu estou falando tanto de horas de sono quanto
o momento em que eu vou me colocar para a cama. Então, cada um tem o seu momento de ir para a cama. A gente chama isso de cronotipo. Né? Então, há pessoas que vão num padrão mais cedo, que a gente chama de matutino, por volta de 8, 9 horas da noite já tem vontade de dormir. São os matutinos, mas eles acordam normalmente mais cedo. São os nossos avós, né? Eles normalmente são mais matutinos. Existem as pessoas que chamam vespertinas, que vão mais tarde para a cama e deveriam acordar mais tarde. Percebe que eu estou reforçando esse vespertino no deveriam, porque na maior parte das vezes eles não acordam mais tarde. Aí eles acordam mais cedo porque as circunstâncias fazem com que... O mundo é matutino. Exato, o mundo é matutino. Tenho que levar meu filho na escola, tenho que entrar cedo na faculdade, tenho que fazer cirurgia, tenho que fazer uma série de coisas que começam muito cedo. E aí o vespertino sofre muito nesse mundo, né, de grandes atribuições. E para a gente finalizar essa história do padrão de cronotipo, nós temos o intermediário, que a grande maioria da população vai dormir em torno de 10h30, 11 horas, vai acordar em torno de 6, 7 horas. A pessoa, então, no final das contas, tem que se reconhecer. O período que ela precisa dormir, média populacional em torno de 7, 8 horas de sono, e o momento em que ela vai se colocar para dormir. Seja aquele período do intermediário entre 10 e 11 horas, seja um mais tarde, mas respeite para acordar mais tarde, ou seja um mais cedo e respeite para acordar mais cedo. Perfeito, perfeito. A literatura ela aponta em geral que o seu cronotipo ele está intimamente associado aos níveis de cortisol. Isso. E isso me faz pensar se é uma coisa tão fisiológica, e aí nós começamos aqui dizendo sobre os artistas, como eles dormem e tudo mais. Pensando no mundo matutino, eu consigo me adaptar ao mundo matutino ou não? E se não, o que fazer então? A verdade é que se você se reconhece como matutino, você tem que dormir mais cedo. E aí esse é um grande trabalho que a gente tem às vezes na prática clínica, de fazer com que essas pessoas se coloquem mais cedo na cama, porque na prática elas não vão. Porque, de novo, a gente tem esses convites para ficarmos acordados até mais tarde. Mas se a pessoa precisa acordar mais cedo, ela tem que começar a dormir mais cedo. E aí a gente dá pistas para essa pessoa começar a dormir. Então ela tem que fazer um ritual do sono, uma higiene do sono bem proveitosa, né? Então deixar as luzes mais baixas. Não adianta a pessoa também falar, vou dormir 8h30 da noite. Não adianta, ela não vai dormir. Mas se ela começar 1 hora antes, vou deixar de consumir, por exemplo, cafeína, e a cafeína tem que ser não consumida pelo menos 6 horas antes de se deitar. Então, essa pessoa que quer dormir, por exemplo, 8 horas, 8h30, vai parar de consumir cafeína por volta de 2 horas da tarde. Tem que tomar o cafezinho só no pós-almoço. Depois disso, acaba sendo danoso para o início do sono. E naquela preparação para o sono, isso envolve, por exemplo, como a gente estava falando, luz mais baixa, uma música calma, uma música relaxante, coisas prazerosas, por exemplo, então, um banho morno, um leite morno, algo que faça com que a gente realmente comece a mostrar para o nosso organismo que chegou a hora de dormir, entende? Então, assim, tem espaço desde que a gente consiga fazer esse tipo de balanço entre a hora do sono que vai começar e a hora que a pessoa gostaria de acordar. O vespertino é a mesma coisa, né? Desde que ele durma mais tarde, ele precisaria acordar mais tarde. Já aproveitando o gancho que você fez, os artistas normalmente são vespertinos, né? O grupo das artes cênicas, o pessoal aí do teatro, da televisão, eles são muito vespertinos. Então eles vêm muito com essa demanda. Doutor Danilo, eu vou dormir 1, 2 horas da manhã. E eu digo, desde quando começou isso? Desde sempre, né? Eu sempre fui assim. Fisiologicamente, o adolescente é vespertino, né? Então, mas quando a pessoa continua sendo vespertina, ou ele é realmente aquele padrão vespertino, como a gente está falando, mas existe até um extremo, chama-se síndrome do atraso de fase, já é um distúrbio do ritmo circadiano. Ele foge um pouco daqueles padrões do ritmo circadiano que uma pessoa convencional deveria ter. E também quero fazer um outro gancho que você falou do cortisol. A gente tem esse molde genético. Então você já tem lá o seu
protótipo ali genético de que o seu pico da melatonina vai ser por volta de 2, 3 horas da manhã, vai começar a elevar por volta de 22, 23 horas, mas se você não auxilia nesse processo de início do sono, eu abro o computador, tablet, ligo a televisão, eu não vou induzir o meu sono. Eu posso ter a determinação genética, eu não vou induzir meu sono. Ou eu sou uma pessoa muito ansiosa, nervosa, então eu inverto esse meu agrupamento hormonal, ou seja, eu deveria ter pico da melatonina quando eu tenho descenso do cortisol. E a pessoa que tem, vamos dizer, uma exacerbação de ansiedade, de uma agitação, ela vai fazer exatamente o oposto. Ela vai fazer o pico do cortisol onde ele deveria estar baixo e, em contrapartida, a melatonina acaba ficando baixa. Porque o cortisol e a melatonina andam muito em sinergia antagônica, né? Ou seja, quando uma está alta, a outra está baixa. Quando uma está baixa, a outra está alta. Então, se eu tenho pico de cortisol, como você bem falou, isso pode ser alguma coisa endógena, existe isso, da própria pessoa. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala em insônia, a gente tem diagnósticos de insônia que você vai olhar, a pessoa tem um estado de hiperalerta. E já foram fazer estudos para essa população, realmente eles têm aumento do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, eles têm exacerbação de cortisol, então eles chamam do inglês hiperarousal, é o estado de hiperalerta. Quando essa pessoa tem oportunidade de dormir durante o dia, ela não dorme. Ela fala, doutor Danilo, eu não durmo nem de dia, nem de noite. E a literatura vai olhar para esse fenótipo de paciente, esse eixo desses pacientes, e vai comprovar que eles têm esse pico do cortisol mesmo. Então, ou você pode ter isso também de forma assim meio determinada, talvez genética, é um padrão mesmo, ou a pessoa começa a ficar muito ansiosa e aí ela passa a ter pico de cortisol, né? Então, não tem determinação endógena, mas ela se expõe tanto ao estresse ou ao meio que ela se insere é estressante a ponto dela começar a aumentar cortisol. Esse é um pouco mais fácil de você regredir, de você modificar. Por isso que a medicina trabalha muito em conjunto com essa possibilidade de que as pessoas têm que ficar mais calmas, têm que tentar entrar num eixo assim de mais equilíbrio. E aí entra a psicoterapia, os psiquiatras, os psicólogos, para fazer com que essa pessoa entre num eixo tal qual ela consiga dormir de forma adequada. Fantástico. E esse é um grande problema, né? Eu acho que estamos muito, todos em certo grau, um pouco ansiosos, né? Com certeza. E isso impacta muito no sono. Uma pergunta que eu tenho, é muito difícil esse ciclo ser cortado, né? Então, eu brinco muito com o Gabriel. Depois que a gente se conheceu, ele começou a dormir menos, né, Gabi? Pois é, e ela começou a dormir mais. E eu comecei a dormir mais. Mas, assim, enfim... Eu, na verdade, me dei um pouco melhor nesse relacionamento do que você. Mas o que eu digo pra ele é que... Ele pergunta, por que você dorme tão pouco? E eu brinco com ele. Passe por uma residência, passe por um fellow e seja mãe ou pai. Aí você vai começar a dormir menos. E o que acontece é que a partir do momento que você começa a dormir menos, você se adapta com aquilo, né, com aquela situação. Mas parece que aquilo realmente não é fisiológico. E o que me vem é que a gente paga uma conta muito séria por isso, né? A longo prazo. Sabe que eu tenho pacientes, por exemplo, que são ex-comissários de bordo e mantêm o perfil, o padrão de sono como se eles estivessem ainda trabalhando, né? Então, a questão fica condicionada de tal modo que às vezes essa pessoa sai do trabalho, mas o trabalho não sai da pessoa. Sim. Né? E isso tudo é uma questão de condicionamento. Tanto a gente pode condicionar para o lado bom, quanto o trabalho pode às vezes condicionar pelo lado mais não tão benéfico assim em relação a esse ritmo circadiano. É mais difícil mesmo às vezes você retomar, mas é possível. Né? Tem até um livro que chama Poder do Hábito, né? E ele fala muito de... É possível, né? A gente se ambientar de novo e tentar repaginar todo aquele processo, mas às vezes é difícil, tanto que faz as pessoas procurarem ajuda médica. Sim, exatamente. Essas pessoas voltam dizendo, olha, eu fui comissário, eu fazia aqueles turnos malucos, eu faço aquela jornada 12 por 36, às vezes da parte da enfermagem também, que faz muito isso.
A gente tem estudado que para estes trabalhadores, quanto mais irregularidade, mais dano para o sistema cardiovascular. Total. Às vezes é melhor, olha que curiosa essa informação, às vezes é melhor que a pessoa troque totalmente o dia pela noite, claro que não é bom, mas aquelas quebras são piores do que, na verdade, essa troca retilínea. Entendi. Então, vamos dizer, alguém que seja segurança. Ele só trabalha à noite e só dorme de dia. É ruim? É ruim, é antifisiológico. Mas é pior aquela pessoa que fala assim, ó, hoje eu estou dormindo em casa, amanhã eu estou dormindo no trabalho, hoje eu estou acordando, amanhã eu estou acordado no meu trabalho ali, estou trabalhando sem parar, que é aquelas jornadas que a gente conhece como 12x36, são invertidas. Às vezes a pessoa está dormindo em casa, mas ela está trabalhando à noite. E isso é ruim. Isso acaba sendo muito... Essas quebras, a literatura tem mostrado que são piores do que esse eixo mais nivelado. Agora, quando essas pessoas vêm e perguntam, doutor Danilo, como eu faço para melhorar? Eu digo, quando que você vai trocar de emprego? Porque a melhor forma seria você respeitar o teu processo fisiológico. Ainda, tudo isso, por mais que a pessoa tente manejar essa forma de trabalhar de turno, ainda é ruim. Quais são as formas que existem? Por exemplo, quando a pessoa está saindo do trabalho, a gente recomenda que ela leve um óculos escuro. Então, usa um óculos escuro para ela não ter o estímulo luminoso para chegar em casa. Exato. E já ter a vontade para a pressão para o sono. Eu falo sobre isso muito com a Elo. Porque é aquela questão de, eu tô indo para a cama e vou pegar o celular ou olhar ou assistir TV. Isso. Você simplesmente alerta de novo. E assim, a TV tem aqui luzes azuis. Perfeito. Justamente para você não dormir. O Exato. interesse da empresa e do negócio é que você fique olhando. Exatamente. Então assim, acho que algo que eu acho muito interessante desse nosso papo é que comprova o sucesso do professor no que ele faz. Você vê que ele fala com amor sobre dormir. Ele... Sim. Sim. Então, assim, tem toda essa capacidade, essa articulação para falar de uma coisa extremamente científica que, com certeza, o público inteiro Eu, particularmente, estará sempre entendendo. amei a área do sono. Acho uma área maravilhosa. Sempre achei incrível. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que difere Hoje, como é que é a tua realidade? Você tem uma clínica? Como é que é a tua realidade hoje? Pois é. Hoje, sim, eu tenho uma clínica voltada para o tratamento de pacientes com distúrbios do sono. Curioso porque quando a gente faz otorrinolaringologia, a gente avalia muito os pacientes com ronco e apneia do sono. Uhum. Mas, na prática, hoje os pacientes nos procuram com distúrbios do sono. E aí cabe a nós conhecermos os diversos distúrbios do sono. Não só os distúrbios respiratórios, mas a gente está falando, por exemplo, da própria insônia, dos distúrbios do ritmo circadiano que nós citamos aqui, ou a gente pode também pontuar os distúrbios de sonolência, né, de fadiga diurna ou sonolência, que são as conhecidas narcolepsia ou hipersonia idiopática, são patologias assim bem características de pacientes que cursam com bastante sonolência durante o dia. A gente vai avaliar, por exemplo, pacientes que têm aqueles movimentos dos membros inferiores, né, que são chamados distúrbios do movimento, da mesma forma que dentro deste grupo pernas de pacientes... inquietas. Exato. As pernas inquietas, os movimentos periódicos dos membros e o bruxismo. O bruxismo também está dentro desse contexto dos distúrbios do movimento do sono. Enfim, o médico do sono tem que conhecer todos estes distúrbios, porque esses pacientes não vêm isoladamente com uma queixa só, muitas vezes. Sim. Eles vêm com várias. Eles vêm também tomando, às vezes, vários remédios, vários medicamentos, e nem sempre os medicamentos estão sendo tão benéficos para este paciente. Então, cabe a nós avaliarmos estes pacientes para dizer, olha, esse é um medicamento bom, esse é um medicamento que você tem que tirar porque isso está te prejudicando, você está achando que está melhorando, mas está te prejudicando. Então, conhecer os efeitos adversos de cada medicação, conhecer todo esse processo dinâmico do que o paciente faz, é uma consulta demorada. Muito. É uma consulta de pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Às vezes a gente marca 1h30, 2 horas, acho que eu já cheguei poucas vezes em 2 horas, mas com 1h30 eu consigo conversar bem com o paciente, porque é um bate-papo da rotina do paciente. Que horas você chega em casa, que horas você dorme, e aí eu não vou falando nada, eu só vou tomando nota.
Eu não interponho a minha frase em nenhum momento. Deixa ele falar. Aí eu falo, bom, agora eu vou te falar o que você está certo e o que você está errado. Você é um médico raiz. Super Como raiz. deveria ser, que a gente aprende na propedêutica. Super raiz. Mas é isso. Então a clínica é muito vinculada a isso. Você tem uma equipe que, assim, multidisciplinar dentro do teu espaço que te ajuda? Tenho. Como você formou isso? Tenho. Dentro do nosso espaço, a gente sentiu necessidade de ter uma equipe multidisciplinar. Não tem jeito. O paciente vai te buscar e vai procurar ajuda, e você, se puder, na plenitude, demonstrar para ele a forma que ele tem de tratamento, e se você naquele mesmo espaço conseguir dar para ele aquilo que ele precisa, ele vai fidelizar com você. Né? Isso é muito importante. Então, eu já tenho um viés que eu sou casado com uma dentista. E a minha esposa, me vendo na área do sono, falou, puxa vida, eu preciso ver como funciona a odontologia do sono. Então, tem espaço para a odontologia do sono. Só para explicar para o público, né, o que o odontologista do sono faz? Ele confecciona uma plaquinha que anterioriza a mandíbula, essa região aqui, né, da nossa face aqui, que anterioriza para liberar, muitas vezes, a via aérea superior em pacientes que têm o ronco e a apneia do sono. Eles confeccionam um aparelho chamado aparelho intraoral, que é um aparelho que joga a mandíbula para frente para o paciente parar de roncar e ter a apneia do sono. E aí a Andréia falou, puxa vida, eu preciso me especializar nisso. Então, esse elo de ligação já é bastante importante. O paciente que requeira esse cuidado já passa com a Andréia. Depois eu tenho uma fono também, com quem a gente precisa o tempo todo conversar. Às vezes são pacientes que vêm dela e a gente precisa avaliar, ou são pacientes meus que eu preciso de uma avaliação. Não sei se vocês sabem, mas existem terapias miofuncionais, exercícios musculares para tratar ronco e apneia. Com certeza. Né? Então, isso é muito importante. Há casos que ele não vai se enquadrar ao CPAP, aliás, ela faz também adaptação para mim de CPAP, então eu consigo na clínica ter essa plenitude. Ela faz a adaptação, ela faz a terapia miofuncional. Se eu tiver um braço para tratamento com aparelho intraoral, passa com a Andréia e eu fico regendo esse paciente em todo o percurso dele na clínica até ele resolver o caso dele. E qual é a resolução? Quando eu solicito uma polissonografia de volta e esse paciente volta dizendo, eu estou pleno, eu estou bem. Então a gente avalia de forma clínica, avalia todo esse eixo do paciente e quando ele retorna eu preciso demonstrar para ele, sua polissonografia chegou na normalidade. Você está se sentindo bem? Pronto, então você chegou no seu ótimo. A gente chegou na otimização do seu tratamento. E aí eu passo a acompanhá-lo de tempo em tempo. A gente consegue espaçar mais esse paciente. E eu acho que agora a grande modernidade, e uma das coisas que o Gabriel foi fazer lá em Harvard, é ver exatamente isso aqui. Né? O quanto que a inteligência artificial, que as metodologias que vão se modernizando podem favorecer para que esse paciente seja diagnosticado e acompanhado até dentro de casa. A tecnologia está evoluindo de forma exponencial. Quando eu dava aula sobre wearables e non-wearables, eu dizia, isso aí está muito longe. E hoje nossa primeira convidada do podcast estava com Aura. Isso. O anel. Isso, conheço. Controlando o sono. Você vê? Então, assim, exato. Hoje as pessoas... Primeiro, isso para nós, médicos do sono, é fantástico para ver o quanto as pessoas estão dando ênfase para com o seu sono. Isso é muito bom. Agora, precisa tomar cuidado porque também o excesso é ruim. A medicina do sono já está estudando, né, a chamada ortossonia, né, que é aquela busca incessante por um sono perfeito. O que a pessoa começa a ter? Insônia. Começa a ficar ansiosa. Porque ela começa a... Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá. Você sabe que eu li uma pesquisa que... Eu não tenho absoluta convicção de que era a Apple que estava fazendo isso, mas assim, os aparelhos da Samsung, quando você define o horário, vem um aviso. Está programado para daqui 5 horas. E o medo que a ansiedade causava de, meu Deus, não são 8 horas de sono, para as pessoas que sabem que devem dormir 8 horas de sono, isso gerava uma ansiedade e não deixava dormir. Isso. Então, assim, eu tô indo dormir meia-noite e preciso acordar às 5 da manhã. E daí aparece o aviso, 5 horas até o alarme ser despertado. Já a Apple não tem o aviso.
e por não ter o aviso, as pessoas elas ficavam mais tranquilas. Mais tranquilo, tá vendo? Isso é muito doido. Muito doido. E assim, às vezes a própria tecnologia tem que auxiliar, como você está bem falando, porque se depender da pessoa, ela começa a ficar dependente dessas informações. Exato. Totalmente refém, né? Exato. Refém. Então, a gente tem que ponderar. E aí cabe nós, da área da saúde, podermos proporcionar esse processo de controle, de colocar as coisas também bem adaptadas, bem adequadas. A gente tem que falar isso. Olha, fulano, fica tranquila, tá tudo bem. Né? Agora, a pessoa não pode olhar para isso e acreditar piamente no que está acontecendo. Essa que é a grande verdade, pelo menos por enquanto. Doutor Danilo, estou desesperado. Por quê? Porque eu estou fazendo pouco sono profundo, pouco deep sleep. Quando você vai olhar, você fala, bom, mas espera, você está usando um relógio. Sim. Esses relógios, eles trabalham com algoritmo. Precisa estar completamente preso. Exato, tem um zilhão de tem coisas. várias coisas, exatamente, Gabriel. Então, assim, ele parte de um raciocínio de que você está, depois de 1 hora e pouco de sono ininterrupto, teoricamente, você pode estar fazendo sono profundo, desde que você não tenha se mexido tanto. Hoje, os relógios, eles fazem esse processo de acurácia, de entendimento, mas com o tempo total de sono, eles são bem fiéis a essa marcação, porque eles funcionam como um acelerômetro, né? Um actígrafo. Na medida que eu estou parado, provavelmente eu estou dormindo. Na medida que eu comecei a me mexer, eu estou acordado. Então, isso eles têm bastante acurácia quando eles fazem a correlação com o exame padrão ouro, que é a polissonografia do tipo 1. Agora, você falar em estágios do sono ainda é um gargalo a ser vencido. A Samsung está fazendo um trabalho para isso, para tentar ter maiores acurácias com os 2 sonos principais, que é o N3, que é o sono profundo, e o sono REM, que são os principais sonos que a gente precisa ter. Nós temos que ter em torno de 20 a 25% de sono REM e de 20 a 25% de sono profundo por noite. As pessoas ficam desesperadas quando vem 18, 14, 12%. Né? E às vezes é a própria limitação do método. Eu falo para eles, olha, não se preocupe, você está com dúvida? Faz a polissonografia do tipo 1, leva o teu relógio e faz a comparação do que ele está te mostrando com aquilo que você está vendo com polissonografia tipo 1. Isso dá muito certo. A pessoa fica muito tranquila, porque ela começa a falar, agora entendi, isso está subestimando aquilo que eu achava que seria uma informação absoluta. Tem um trabalho muito legal que fala assim, será que a tecnologia vai refutar a necessidade do médico do sono? Olha que legal, que os caras já fizeram. O que vocês acham? Claro que é impossível. Então, é curioso, porque assim, 42% dos entrevistados, eles olham para os relógios, usam, né? Todos eles são usuários de wearables. 42% dos entrevistados falam, eu uso, mas realmente eu não confio piamente, preciso muitas vezes requerer um médico do sono. E, para nossa felicidade, 8% dos entrevistados falam, não, eu confio totalmente no meu relógio e não precisaria visitar um médico do sono. Então, é a minoria que realmente pensa nisso. Né? Não é 100%, mas é a minoria que pensa nisso. Né? Então, a condição é essa. Que bom que os relógios podem dar, muitas vezes, uma pista para quase metade dessa população que entende que ela não pode acreditar totalmente naquilo que ela está vendo. Isso pode ser um trampolim para ela falar, agora eu preciso marcar uma visita médica, eu preciso ir atrás. Então eu vejo com bons olhos isso. Né? Essas pessoas que usam, desde que elas não fiquem acreditando totalmente, elas pelo menos avaliem e dizem, olha, faz 1 mês que está estranho, que está diferente. Acho que é o momento de eu visitar um médico, porque as coisas parecem não estar muito adequadas. A frequência cardíaca, a saturação da oxihemoglobina também pode ser vista por esses wearables. E aí você tem mais confiabilidade, porque ele está em contato com a sua pele. Em alguns deles, eles têm o mesmo mecanismo que um oxímetro. Eles trabalham com fotoplastimografia. Né? Duas luzes, uma vermelha. A luz vermelha, que fica em contato, exatamente. Sim. Tem o contato lá com a artéria. Então, ela está fazendo a avaliação assim, bem
criteriosa, como se você tivesse num hospital, quando você chega lá e coloca um oxímetro. Então, há dados dentro destes devices muito bem trabalhados. Mas, às vezes, a articulação desses dados ainda gera um pouco de dúvidas. Para diminuir um pouco essa diminuição de especificidade do teste, agora, não sei se vocês já viram, eles começaram a usar junto umas headbands. Não sei se você chegou a ver. Já vi. Então, o nome comercial disso é Muse ou Dream, e aí eles estão com E, D-R-E-E-M, e aí estas empresas estão usando agora uma dessas headbands, aumentando um pouco a acurácia destes sonos que com o relógio você não conseguiu. Até associar eletroencefalograma. Exatamente isso. É uma faixa de eletroencefalografia. Exato. É igual um bis, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, às vezes você coloca uma faixinha aqui, que é o bis, né? Que é uma faixa eletroencefalográfica que vai ajudar o anestesista a saber o plano anestésico que o paciente se encontra. Então, agora eles estão começando. Mas eu já estou imaginando a indústria pensando, vamos inventar alguma coisa que não precise colar no paciente. Show, né? claro. Eu acho com que certeza terá. Tudo tem uma evolução para isso. E da mesma forma que a gente tem essa tecnologia já bem presente, né, nos wearables, o que há de tecnologia presente, por exemplo, na leitura de polissonografias, né? Porque é um exame difícil de laudar, né? É um exame que demanda. Então, hoje nós recebemos a Dani do Neurogram, que está revolucionando a leitura do eletroencefalograma, né? Então, assim, já na minha cabeça já é um caminho vasto, por exemplo, de leitura das polissonografias, o que auxiliaria, né, muito na leitura. E, por exemplo, regulação dos CPAPs, né, digamos assim, uma autorregulação de acordo com a necessidade já de um paciente que, por exemplo, que um CPAP já esteja conectado com uma inteligência artificial, enfim. O que há de novo nisso? Eu concordo. A inteligência artificial está entrando no diagnóstico da medicina do sono como um todo, né? A gente está falando das apneias do sono, por exemplo, mas a gente precisa utilizar o conhecimento humano, o conhecimento criterioso humano e aplicar para que a máquina possa fazer esse diagnóstico. Isso do inglês a gente chama de machine learning, deep learning, né? Então, já começaram a fazer esse processo de machine learning e deep learning para a polissonografia. Porque aquilo que o técnico faz, avaliar a cada 30 segundos, avaliar essas transições de onda, isso vai começar, num futuro bem próximo, a ter uma máquina operando e fazendo esse diagnóstico. A grande questão é porque existem, pela Academia Americana do Sono, uma série de pré-requisitos para você fazer um laudo. Então, a transição de um sono, por exemplo, N1 para um N2, numa época de sono, que é quando você está ali laudando numa polissonografia, você tem algumas prerrogativas da Academia Americana. Se tiver um grafo-elemento que represente um N2, você marca como N2. Eu quero ver como que o Machine Learning e o Deep Learning vão fazer esse processo de concatenação de informações. Isso talvez seja mais difícil, mas naquelas épocas de sono que são clássicas, como por exemplo o sono de ondas lentas, é muito bonito de ser visto e fácil até de ser visto, né? Porque são ondas de alta amplitude e baixa frequência. Isso o aprendizado da máquina consegue detectar bem. O que vai ser difícil serão as transições. Se aquilo é um N2 para um N3, é um N1 para um N3, o paciente acordou. Então, isso é um pouco mais capcioso, porque dentro de uma época de sono você pode ter um episódio de fragmentação, mas ele não ficou acordado o tempo todo. Então, você lauda como sono, você não lauda como fragmentação do sono. Mas se dentro de 30 segundos ele ficou acordado mais do que 15 segundos, 16 segundos, aí você já teria que laudar como vigília, como um período acordado. Então, esses nuances são mais capciosos, não é tão fácil. Por isso que ainda não existe isso. Fala, pô, nossa, como que a medicina evoluiu tanto e a gente ainda precisa do técnico de polissonografia nessa intervenção? É porque existem essas capciosidades assim, mais
importantes de ser visto, esse lado mais capcioso, vamos dizer assim. Mas assim como o eletroencefalograma, existe um banco de dados assim de polissonografia? Eu acho que isso vai modernizar e vai chegar no... Talvez o que vá ser necessário é que o técnico ainda vai ser requisitado para fazer ali uma avaliação, para fazer um check de tudo. Eu acho que ele não vai ser refutado nessa história toda, mas acho que vai ajudar bastante todo esse processo. Então, eu vejo num futuro muito breve a gente já tendo o aprendizado da máquina auxiliando no diagnóstico desses pacientes. Tem um conceito muito interessante disso, do machine learning, que a gente chama de alucinação de máquina. O que significa alucinação de máquina? É quando eu submeto um prompt de comando e a resposta, no geral, ela nos assusta porque não tem nada a ver. Então, assim, é como se eu perguntasse lá no chat GPT, me dê uma receita de bolo. E ele começa a dizer... Receita de coxinha. Não é nem a receita de coxinha. Ele começa a dizer como se constrói um carro. Ah, tá. E aí eu falo, mas eu pedi uma receita de bolo. E é muito interessante que muito aprendizado se sai do erro da máquina. Então, por isso que é muito bem-vindo o teste. Por exemplo, eu pegar uma polissonografia e pedir para algum modelo falar o que eu estou vendo. E muitas das vezes pode vir 1 zilhão de coisas que não tem absolutamente nada a ver, mas uma delas pode gerar um grande aprendizado para nós e falar, eu não tinha a menor noção do que está sendo enxergado aqui. O que parece muito também que a Daniele falou para nós. Sim. Que é essa questão de, eu vou testar. Esses são os modelos. Os modelos. Então, o que surgiu assim na cabeça dela é, o que será que um modelo associado à inteligência artificial, seja machine learning, deep learning, consegue me dizer se eu submeter um eletroencefalograma nisso. E ali vai surgir muitas coisas. Exato. Então é estar aberto a isso, né? E sem dúvida, a indústria está aberta a isso. Exato. E mais que isso, como nós sempre falamos, o beneficiário final é o paciente. E nós fazemos tudo isso para que a medicina evolua e o nosso paciente seja cada vez mais recompensado. Com certeza. Perfeito. Perfeito. Só indo a campo para a gente ver quais são... O que vai acontecer. Exato. Exatamente. Perfeito. E me conte, você tem um programa, uma academia, que se chama Sleep Academy. Brasil. Isso. E eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre essa academia. Então, a gente, há 2 anos atrás, eu e o Dr. Fábio Caparrós, que é inclusive da Escola Paulista de Medicina, começamos a nos reunir para tentar avaliar qual seria um nicho de mercado que poderia contemplar um curso de medicina do sono. Porque, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas a gente tem muito pouco o aprendizado de medicina do sono na faculdade. Quase a gente não fala de sono, de medicina do sono. A escola tem um privilégio de aprender mais sobre isso devido aos professores. Exato. Eu concordo com você. Não é o que a Escola Paulista de Medicina tem é fora do comum do que existem nas grandes universidades por aí, o Brasil afora e mundo afora. Não, eu particularmente só fui aprender um pouco de sono no meu R4 de otorrino. Olha só. No meu fellow, enfim, que eu fui aprender a entender, assim, um pouquinho sobre sono, porque residência... E eu no 4º ano da faculdade. Viu, e isso que eu ainda fiz uma grande residência de otorrino. Eu fiz uma residência, assim, nível A. Exato. Você vê, e é isso, independe muitas vezes da excelência da instituição da qual você participa. É pouco falado. Você não tem um programa hoje bem desenhado de medicina do sono nas universidades. E a nossa conversa foi exatamente isso, atingir o público estudante de medicina que requeira saber mais sobre o conhecimento de medicina do sono para usar tanto naquele momento em que ele está estudando, que ele vai fazer prova de especialista, né? Vai fazer a prova de residência ali para entrar em alguma especialidade, no título de especialista depois e na aplicabilidade no dia a dia. Então, nós pensamos, se a gente for lá na raiz, né?
a gente vai atingir efetivamente aquela pessoa que depois vai se beneficiar e de repente pode até mudar o curso da trajetória dele. Olha, vou acabar fazendo uma coisa que me salta aos olhos aqui, que passe pela medicina do sono. Vou fazer otorrinolaringologia, neurologia, psiquiatria, pneumologia, que são, né, as grandes especialidades que tangem a medicina do sono. E então a Sleep Academy Brasil entrou nessa proposta de que a gente pudesse atingir os estudantes de medicina. Então, nós nos reunimos para montar esse curso e aí fizemos gravações de aulas, né? Aulas que são de fácil acesso para estas pessoas, para os estudantes, que fosse uma linguagem fácil, de fácil compreensão e que tivesse temas atuais. Por exemplo, nós temos aula no nosso curso de cannabis e sono, que está sendo amplamente falado. Melatonina e sono, sono e cognição, sonhos, né? Explicação sobre sonhos baseado em medicina do sono. Então, são temas que, mesmo que ainda você tenha feito algo sobre sono, vai ainda faltar alguma coisa. Por exemplo, a gente depois percebeu que a gente começou a atingir também uma outra faceta. Pessoas que já tinham conhecimento de medicina do sono e ainda queriam se aprimorar. E aí me mandavam mensagem: Danilo, posso fazer seu curso? Claro que pode. E, na verdade, não é um curso voltado necessariamente para quem só faz medicina do sono. Por Exato. exemplo, um geriatra, ele necessita... como eu passo uma melatonina para o meu paciente, Exato. como eu... Ou, né, vamos pensar em outras especialidades. Por exemplo, os médicos da medicina integrativa, né? Perfeito, Lu. Faz todo sentido. Então faz todo sentido. Na verdade, é um público, não é um público seleto, é um público muito vasto, né? Exato. A gente percebeu que depois que nós criamos, esse nosso público-alvo foi se expandindo e foi se expandindo de forma orgânica. Não foi o nosso público inicialmente o nosso target, o nosso objetivo, mas foi aquele público que a gente buscava atingir de um outro modo, por isso que chama Sleep Academy Brasil, porque a ideia é, além das aulas, a gente ampliar para grupos de estudo, para depois criar um grande grupo e a gente ficar, por exemplo, trocando informações sobre o lançamento dos últimos trabalhos, dos últimos 2, 3 anos, e aí criar este grupo de estudos para que a gente pudesse trocar experiências. Então, isso já existe como projeto dentro do Sleep Academy Brasil. Por isso que a gente criou o primeiro chamado Sleep Med, que é um grupo só de aulas, e aí dentro do Sleep Academy você vai podendo ampliar o seu leque de oportunidades, de conhecimentos dentro da medicina do sono. E esse teu projeto já tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Isso. E assim, são turmas que você vai lançando ou já são as aulas gravadas, a pessoa, como que Exato. funciona? Essa aqui é uma grande também sacada, né? A gente vai atualizando o conteúdo na medida em que a gente vai formando turmas. Né? Então, aí sim, a gente cria um grupo, cria turmas, e aí para essa turma formada, a gente gera um conteúdo diferenciado. Mas as aulas vão continuando na nossa plataforma para que outras pessoas que vão conhecendo vão passando por etapas. É como se a gente estivesse oferecendo um curso básico até um curso avançado. Então, há pessoas que já estão na ponta do avançado e pessoas que estão ingressando ainda no curso básico. Entendi. Eu não posso dar para eles o conteúdo avançado se eles não passarem pelo nível básico. Sim. Então, eles vão passando e vão projetando o conhecimento para que atinjam o nível avançado. Perfeito. Nossa, que demais. E Quero fazer. Exato, eu também. E está mais do que comprovado que em torno de 30% dos alunos que compram um curso, pelo menos isso na medicina, cursos de aperfeiçoamento, retornam a fazer o mesmo curso do mesmo módulo depois de 1, 2 anos. Então, 30% do grupo de aluno acaba retornando. Então, você acaba fidelizando o cliente e se houver lógico, Step 1, Step 2 dentro do curso, faz ainda mais sentido ainda esse retorno. Exato. Para novas turmas e etc. Isso é muito legal. Exato. E, professor, eu queria que o senhor contasse um pouco, para até aproveitar e deixar uma mensagem assim para o público, sobre essa trajetória de, assim, você claramente é uma pessoa muito técnica. Muito técnica. E existe um momento da sua trajetória em que você partiu para o business.
e o business da clínica do senhor, que é uma clínica sensacional, que não é brincadeira quando nós falamos que é o médico das celebridades. Então, se tornar alguém, assim, uma referência. E, lógico, o técnico, ele contribui essa capacidade técnica para ser a referência, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pivotar, de certa forma, a nossa vida para ser o gestor, para ser o CEO, por exemplo, da Sleep Academy, da própria clínica. Isso. Conta um pouco dessa pegada business, como aconteceu e como tem sido para o senhor. Você tem toda a razão. Chega um momento em que a gente chega num nível que você precisa tomar alguns rumos da sua vida, alguns partidos, alguns rumos que vão favorecer com que você esteja ali bem pautado e bem alicerçado no teu conhecimento e também como um gestor, né? E as coisas têm que crescer de forma ordenada, porque senão a gente está fadado ao insucesso e esse prédio desmorona em algum momento. Se você não teve todo o cuidado para com a sua carreira e com tudo aquilo que você pleiteia para o futuro. Eu acredito, Gabriel, que a gente tem que ter o cuidado nos mínimos detalhes, né? A gente pensa, eu parto de uma clínica inicial, que é uma clínica que era uma casa, e depois eu vou para uma segunda unidade que é num prédio comercial. Quando eu começo a gerir essa casa, eu já tive uma percepção logo no início que não adianta você ter todo o conhecimento técnico se a experiência do cliente não foi satisfatória. Essa experiência tem que começar do momento em que ele chega na tua unidade, na tua clínica, e ele tem lugar para parar o carro? A pessoa que te recebeu é treinada para falar na mesma linguagem que você vai falar lá em cima no consultório? Então, as pessoas que estão lá estão uniformizadas, estão falando a mesma linguagem. Isso é muito importante. Isso a gente começou a perceber desde o início, que não adianta eu fazer uma baita consulta para essa pessoa, mostrar todo o meu conhecimento, se a experiência para ele não foi satisfatória. Então, quando eu recebo um elogio que a pessoa escreve no Google ou nas plataformas que eu tenho lá, assim: doutor maravilhoso, desde o manobrista até a recepção, não sei, pronto, eu ganhei esse paciente. Era isso que eu queria atingir. Fantástico. Quando a pessoa escreve isso, é sinal que ela captou aquilo que eu estava pleiteando para ela. Que é ter essa experiência harmoniosa do início ao fim, né? Então, mais do que ela sair satisfeita em dizer que, igual quando a gente vai num restaurante, um restaurante caro, o que a gente fala? Foi caro, mas eu voltaria aqui, né? Então você diz, foi caro, mas, né? Então, a questão da precificação, e isso independente do valor que você agrega no seu produto, ele tem que estar contemplando toda a experiência do cliente, e não só o produto final. Mas tudo que você oferece para ele, do início ao fim, é fundamental para que isso seja gratificante. E qual é para nós, além desse comentário que eu falei para vocês, a melhor gratificação é a pessoa indicar alguém. A gente já aprendeu isso, que a indicação vem da pessoa que teve a experiência prazerosa. Ela diz, agora eu vou trazer meu filho, eu vou trazer a minha mãe, eu vou recomendar vocês para o grupo do meu prédio, e vai fazer com que você passe a ser uma referência para aquelas pessoas, para aquele nicho daquelas pessoas que estão ali no seu consultório te buscando. Então, o meu cuidado foi sempre colocar o paciente no centro de tudo, né? E que ele não se detivesse a ficar só ali naquela consulta e depois ele não tivesse um respaldo, que é uma outra dica importantíssima, o pós-consulta. Quantos de nós não fazemos pós-consulta? Total. Né? Mandar uma mensagem 24 horas, 48 horas depois e falar, escuta, o Pedrinho ficou bem depois da lavagem de ouvido? Quantos médicos fazem isso hoje?
Raríssimos. Pedrinho ficou bem? Quando a pessoa pega, meu Deus, olha que legal. O doutor me mandou uma mensagem perguntando se meu filho ficou bem. Olha que importante. Você ganhou o filho, a mãe, o pai e a avó. E o que será indicado, porque eu sempre falo com a doutora Heloísa, dentro da clínica. O paciente indicado, ele tem 80% de chance de fechar. Sim. Isso. Porque ele vai lá sabendo da pré-experiência de alguém que foi sensacional. Sim. Isso. Ele já tem uma grande Nós ligação. só perdemos esse paciente se a experiência dele não for boa. Exatamente. Porque ele já está inserido. Ele já tem até noção de valores. Isso. Eu queria, você falou uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho muito importante. Nós entramos nos últimos anos numa questão por conta das mídias sociais, que é o médico celebridade, né? Hoje o que eu falei sobre você é um médico que cuida das celebridades. Você não é um médico celebridade. Exatamente. A celebridade é o seu paciente. Isso é fantástico. Não, e isso assim que parece que se perdeu isso. O fruto de todo o nosso trabalho sempre vai ser o paciente. Então, o paciente feliz é a celebridade. Você se coloca apenas ainda como um prestador de serviço. Exato. E o que acontece, né? A gente conversa muito sobre isso, porque eu vejo isso dia após dia. Chegou num momento em que a mídia social se tornou tão ampla e que parece que todos os médicos se parecem meio iguais, né? Em que o paciente hoje pensa, mas isso é real? Mas ele é bom? Ela é boa? Será que é mesmo? Ou será que é só o marketing que está fazendo isso? E o paciente ele já ganhou isso, ele já... talvez não seja bem assim, né? E aí o que acontece? Quem sobrevive no mercado? O médico que tem e que sabe sobre gestão e que sabe do conceito da experiência do paciente. E que sabe que a celebridade não é ele, que a celebridade vai ser o paciente e aquele paciente que está satisfeito com o resultado que o médico e a equipe ofereceu. Né? Perfeito, perfeito. 2 comentários nisso que você falou. O primeiro em relação ao que a gente pode fazer e proporcionar para os nossos funcionários. A gente tem que criar um meio satisfatório para os nossos funcionários trabalharem. Eles têm que ir trabalhar com o mesmo ímpeto que você vai trabalhar. Vestir a camisa da clínica e você inseri-los como partes integrantes desse processo Acha todo. como um dono, um dia você poderá ser um. Exatamente. E então, isso a gente se preocupa muito em fazer com que estas pessoas que estão ali conosco, né, que são do nosso staff, estejam inseridas. As pessoas que estão lá conosco estão realmente imbuídas, elas estão assim totalmente vinculadas ao nosso atendimento e vibram junto quando todos nós crescemos e quando nós passamos por alguma dificuldade, a gente faz feedbacks mensais, né? Às vezes antes eu faço um feedback quinzenal. O que está acontecendo? Isso é muito importante. Se você trabalha de uma forma assim intempestiva, então amanhã mais um dia, chega uma hora que a sua fonte vai secar. Sim. Né? E se a fonte seca, é sinal que alguma coisa lá atrás não foi bem feita. E quando você vê que as coisas vão acontecendo, e aí é o outro ponto que eu ia tocar, que é assim, o médico trabalhar realmente, como você bem falou, não ser só o centro das atenções. É o paciente que é o ator principal nessa história total. toda, e não é o médico que tem que ser, né, realmente ali o astro naquele momento. Claro, ele tem que resolver o problema do paciente, mas ele tem que saber bem olhar para o seu paciente com aquele olhar mais crítico. Mas é isso que eu ia falar. Então, o médico olhar para esse paciente com bastante cuidado, né, com bastante afinco, para tratá-lo naquilo que ele realmente traz de problema, de percalço, e aquilo que você pode fazer da melhor forma possível para tratar, para curar, para resolver. É esse paciente que vai te devolver depois uma outra indicação e você acaba crescendo. Isso realmente é algo bastante promissor para a carreira de quem sabe trabalhar. Sim.
resumidamente, o boca a boca é o que gira principalmente uma clínica. É isso. É. Sensacional. E o trabalho bem feito. E o trabalho bem feito. Bom, como professor, é o médico das celebridades e os pacientes dele são as celebridades na clínica dele. Eu não quero deixá-lo atrasar a consulta que ele tem para realizar às 5. Então vamos caminhando para o final. Eu gostaria que... Bom, eu acho que você já falou coisas lindíssimas, né? E muito reais. Mas eu gostaria que você desse uma última mensagem, um pouco sobre a tua história, enfim, que fosse uma mensagem que você talvez gostaria de ter recebido há uns 15, 20 anos atrás. É difícil, né? Porque algo que a mensagem dele vai ser assim: eu queria tanto que existisse a Sleep Academy no Brasil há 20 anos. 20 anos atrás. Mas olha, isso é curioso porque a gente só adquire essa bagagem com experiência. Com certeza, né? praticando. Então, a gente, na verdade, atinge cada etapa que a gente atinge da nossa vida. Quando a gente vai olhar para trás, foi necessária passar por aquela etapa pregressa para que você tivesse mais maturidade para usufruir daquele conhecimento. Todos nós sabemos disso. Sim. Mas a gente, às vezes, tem essa ansiedade, o que é característica do ser humano, e é boa. E essa é a minha dica, né? É que a gente tenha realmente sempre uma ambição de querer ser melhor, né? Porque é isso que faz a gente realmente crescer e buscar realmente a nossa melhor forma, a nossa melhor imagem e também aquilo que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. Então, a ambição de crescer, de ser melhor a cada dia e de entender que cada dia a gente adquire bagagem e conhecimento, para mim é fantástico. Isso é algo que faz com que eu melhore e tente ser melhor a cada dia, e eu também consigo, de alguma forma, passar isso para os meus pacientes. Então, Elo, acho que a dica é que a gente procure realmente atingir sempre o topo, né? Você não se acomode naquilo que você já atingiu. Você pode ser melhor, você vai ser melhor na medida em que você buscar alguma coisa que te torne satisfeito, prazeroso. Então, é algo que eu também tenho como um mantra, né, na minha vida, assim, que é: você tem que fazer aquilo que te deixa feliz. E uma das coisas que eu mais falo na vida é: você tem que deitar com a cabeça no travesseiro, e aí é meio dúbio, porque eu sou médico do sono, tem que dormir bem, mas você tem que deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, que você fez a melhor coisa que você poderia ter feito para as pessoas que estão ao seu redor, né? Você planta uma semente a cada dia que você sai de casa para trabalhar, para fazer a sua atividade, e realmente buscar a sua felicidade e fazer as outras pessoas felizes. O médico tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoa, tem que fazer aquilo com carinho. Infelizmente, a gente foi perdendo um pouco esse elo ao longo do tempo. Você mencionou bem no meio da nossa conversa. Mas a gente tem que resgatar aquilo que é o mais bonito da medicina, que é as pessoas se olharem no olho, conversarem, se gostarem, o médico gostar de gente e buscar fazer a pessoa. A gente, né, fala isso, né, que o mais bonito da medicina é você oferecer esse auxílio, né, ajuda, e você dá para os pacientes aquele carinho, aquele afago, aquele aconchego, muito mais às vezes do que... E o tratamento vem por consequência logo depois disso, né? Então, essa busca por um movimento melhor tem que ficar na nossa cabeça o tempo todo. Buscar realmente ser melhor, fazer o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. E agora a frase de efeito: isso volta para a gente. Com certeza. Não há dúvida que isso reflete. Sim. A gente cria um eixo e um elo de ligação, a gente sabe disso, que são pessoas que vibram muito, muito próximo da nossa sintonia. Quando a gente começa a andar com alguém e fala assim: nossa, vocês estão tão parecidos, né? Pois é. Então existe esse elo de ligação que faz com que a gente realmente vibre numa mesma sintonia e faça com que a gente se ligue para essas pessoas que estão realmente na mesma vibração, na mesma energia que você. Exato. E espiritualmente fazer o bem ao outro
com certeza a recompensa dos céus, né? Isso é inevitável. Fantástico. É inevitável. Muito feliz em receber o senhor. O senhor é uma pessoa muito especial e um exemplo como pessoa e como profissional. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui mais uma vez com o senhor. É sempre um prazer na escola e agora aqui no podcast. Eu fiquei super honrado. O Gabriel tem um grande respeito, assim, um carinho enorme, né? E é nítido te dizer que você é uma pessoa de muita luz, viu? Nossa, Obrigado. Transborda, né? Transborda. Dá pra sentir, assim, que Sim, e que faz tudo com muito amor. Foi uma honra. Obrigado, Muito Elô, obrigada. Gabriel, eu desejo muito sucesso para vocês e eu queria agradecer e elogiar também vocês, né? Porque esse empreendimento, isso que vocês estão fazendo é fantástico, né? Esse elo de ligação é necessário para um mundo melhor, né? E vocês são exemplo disso. Eu te admiro muito. A gente teve ali um contato muito particular, muito íntimo e ao mesmo tempo tão fugaz, tão rápido. A gente se viu em 2, 3 aulas, Foram 2, mas 3 aulas. a conexão foi assim tremenda, a ponto da gente estar junto hoje nesse podcast. Isso. Então eu que agradeço e que te estimo aí um sucesso cada vez mais exponencial na tua vida. Tenho certeza que você vai atingir isso. Você é grandioso e vai atingir isso em breve. Eu tenho certeza disso. Obrigado pelo carinho e pelas palavras. Sensacional. Ai, fiquei muito feliz. Então, vamos encerrar hoje, Vamos, né? dessa vez eu não vou sair levantando, porque toda vez que a gente fala encerra, eu levanto. A gente tá aprendendo. Olha a tá experiência aí, melhorando. olha a experiência de Exato, vida. né? Então é isso, finalizando o nosso convidado, doutor Danilo, muito obrigada. Obrigado, Foi Elô. uma honra recebê-lo, te conhecer, amei. Amei. Show de bola. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.